2025, mesmo depois da derrubada parcial do veto presidencial pelo Congresso, Lula negou-se a promulgar a lei da dosimetria, ou como diz o Cláudio Caivano, a lei da doce-mentira, no prazo constitucional de 48 horas. Mesmo depois da derrubada parcial do veto presidencial pelo Congresso, Lula negou-se a promulgar a lei da dosimetria, ou como diz o Cláudio Caivano, a lei da doce-mentira, no prazo constitucional de 48 horas. Assim, ela foi promulgada nesta sexta-feira, 8 de maio, pelo presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre. A lei reduz penas de condenados pela trama golpista do 8 de janeiro de 2023, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses. Com a mudança, Bolsonaro poderá, olha que vantagem vantajosíssima, antecipar a progressão do regime. Antes iria para o semiaberto apenas em setembro de 2033. Agora, o tempo de reclusão pode cair para cerca de 3 anos e 3 meses, ou seja, o semiaberto vai acontecer em meados de 2030. Nos julgamentos, o STF entendeu que os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado podem ter penas somadas, o que aumentou o tempo total de prisão dos condenados. Já a lei da dosimetria altera esse entendimento, ao determinar que as penas não sejam cumuladas, somadas nesses casos, prevalecendo apenas a punição do crime mais grave. A legislação também prevê redução da pena entre 1/6 e 2/3 para crimes cometidos em meio a multidões, desde que o acusado não tenha financiado os atos nem exercido liderança. Aí que é o problema. A bosta está aí. É esse dispositivo que torna a lei da dosimetria a lei da doce-mentira. É por conta desse dispositivo do crime multitudinário, reduzindo de 1/6 a 2/3, é isso? É, isso. De 1/6 a 2/3, que trava tudo. Você sabe por quê? Uma vez que as frações atenuantes podem ser várias, entre 1/6 e 2/3, você pode determinar muita coisa. Sim. Cada caso deverá ser reanalisado pela primeira turma do STF para uma nova votação da dosimetria. E aí ninguém... Se o Alexandre sentar em cima, porque ele não tem prazo para analisar nada. Você veja o Crezão, que morreu. Passaram lá quase 2 anos mostrando para ele o atestado que ele não podia ficar preso. Ele sentou em cima, o Crezão morreu, o PGR falou que é assim mesmo, perdeu uma mané numa mola, né? Eu fico imaginando ele citando o Barroso. E aí não vai acontecer nada por conta desse dispositivo do 1/6 a 2/3. Porque os juízes vão ter que se reunir e decidir. Ah, estava em multidão? Ele vai ser 1/6, 2/3 ou algo entre 1/6 e 2/3? E aí, Caivano, você que é mais expert nessa matéria, está mais careca que o Alexandre de Moraes em saber do tema. Vida. Não, na verdade, assim, não sou mais expert que você não, mas já existia isso, né, Pavinato? A gente já conversou várias vezes, inclusive me sirvo do teu conhecimento quando eu tenho alguma dúvida, porque já estava no 65 aqui, ó, do Código Penal, fui olhar justamente para isso. Você estava desde 1940, tá ali só. Atenuante para o crime multitudinário. Então, para que mudar isso agora? Para você criar, justamente o que você acabou de dizer, um parâmetro que quem vai determinar continua sendo o juiz da execução, como está no 59 do próprio Código Penal? Ora, o que muda? É por isso que desde lá de trás eu venho falando que era doce mentira. Primeiro porque prometeram para o Natal. E agora, dia 4 de junho, não vou cansar de repetir isso, dia 4 de junho nós estaremos em Corpus Christi. Olha quanto tempo eles iludiram os familiares dos presos do 8 de janeiro, as pessoas que ainda estão presas, para dizer que eles iriam para casa. E vão tirar ainda a casquinha na eleição desse ano. Com toda certeza. Vão dizer, olha, eu fiz, eu lutei, eu coloquei você em casa. Outros vão dizer, não, eu continuo defendendo a anistia. Então eu queria aproveitar o espaço para dizer o seguinte, eu não disse em nenhum programa, deixei para dizer aqui. Terça-feira estive num programa com o Eduardo Bolsonaro e fiz a seguinte pergunta para ele, porque estávamos entrevistando.
será possível aprovarmos a anistia ampla, geral e restrita ainda na transição do governo, tendo eleito Flávio Bolsonaro? E a resposta dele foi: eu lutarei por isso. Me manda o relatório, Caivano, do jeito que você quer, porque agora a minha ideia é a seguinte, Pavinato: voltar o marco inaugural a 24 de maio de 2017, data da instauração da DPF 519, que deu ensejo às multas milionárias que receberam caminhoneiros, que chega a 145 milhões de reais para uma empresa, para um CNPJ, ou 1 milhão de reais para um caminhoneiro. Vocês podem imaginar quanto tempo teria que trabalhar um caminhoneiro para poder pagar uma multa de 1 milhão de reais com o seu caminhão? Ora, isso é pena de banimento, que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, está lá no artigo 5º, mas é que o inciso 40, se eu não tiver enganado. Tem essa sensibilidade que você vê. A Vivi para os íntimos, né? Claro. A mensalina do Master, ela faz uma reunião e já ganha 1 milhão, né? A gente fez a conta aqui. Você fez a conta. Né? Se o Vorcaro telefona para... Ô, Vivi, hoje eu ponho cueca amarela ou minha cueca de pintinha? 500 mil. Aí, é 1 milhão. Cada ato processual que ela fez pro Master custou 1 milhão. É que ela falou que ela fez 94 pareceres. Não, foram 36 pareceres, 94 reuniões. Então aí você soma aí, já deu 129 milhões, é quase... Ela recebeu 999 mil para fazer cada ato. Verdade. Então para ele é fácil, né? O caminhoneiro... Exatamente. Então ele não está ligado com a realidade. A ideia é retroagir a essa data, né, e poder beneficiar essas pessoas que foram injustiçadas e apresentar a anistia, que é o único remédio constitucional possível de se apresentar nesse momento, uma vez que o habeas corpus foi suprimido por esse STF, por essa formação de STF. Não pode habeas corpus contra a decisão de qualquer ministro. Então você suprimiu o habeas corpus, que é um remédio constitucional. Só falta eles dizerem o mesmo para mandado de segurança. E aí você vai ter suprimido qualquer remédio constitucional para salvar o cidadão brasileiro, Pavinato. Aí, Malcolm, como é que a gente pode ter esperança, né, de um Congresso quanto à anistia que o Caivano fala que vai tentar retomar, se o Congresso ele não é capaz nem de defender a própria imunidade parlamentar? Pois é, toda vez que a gente toca nesse assunto eu lembro muito bem do Lula, ali no período próximo às eleições, e ele dizia que é só criar a tal da narrativa, e cara, lembrar do 8 de janeiro me vem sempre essa, cria a tal da narrativa, depois você some ali com as imagens, dá uma arredondada daqui, outra dali, e faz o que você precisa fazer. Foi exatamente isso que eles fizeram. A esquerda ela sempre usou isso como vingança. É muito claro isso para o povo. Inclusive, não é mal como está dizendo. Tem pesquisas recentes que mostram que o povo não acredita nessa narrativa de golpe, doutor. Então, o que eu fico, assim, estarrecido é que pior do que o que vocês mencionaram agora, é que também os políticos, tem hora que parece, meu amigo, os caras estavam usando isso até como moeda de barganha. Vou pautar, não vou pautar. Então a sensação que a gente tem é que estão um pouco se lixando para as famílias. E que fique bem claro, isso não é justiça. Não é justiça. Justiça será quando essas pessoas tiverem a anistia geral, ampla, geral e restrita. E digo mais, e todas elas têm que ser indenizadas, doutor. Sim, claro. Devidamente. Porque como bem colocou aqui o Pavi, eu conheço a Luísa pessoalmente, que é a filha do Clezão. Cara, se você que tem a oportunidade de ter o contato com um familiar ali, é um negócio muito triste. Você ser preso deve ser algo tenebroso. Agora imagina você que nos acompanha em casa agora, ser preso injustamente. As pessoas que entraram naquele ônibus no 8 de janeiro, elas foram enganadas, nem sabiam que estavam sendo presas. Sim. A narrativa ali foi, não, vem pra cá que nós vamos cuidar de vocês vão para um lugar aqui mais tranquilo, mais seguro. E foram pro Chilindró. E até recentemente a gente vê, sei lá, umas 3, 4 semanas atrás, um senhor pegando cana porque deu 500 conto lá pro pessoal, ajudar o pessoal com o ônibus. Meu amigo, que crime esse cara cometeu? A gente viu quebra-quebra muito maior do MST em diversas ocasiões e bulhufas, nem perto. Então, infelizmente, a gente está num momento muito complicado do nosso país
E se tem uma coisa que eu menciono sempre é isso. O negócio está tão esdrúxulo, o caos está tão generalizado, está tão grande, que as pessoas não estão mais caindo nessa pataguada aí e estão acordando. Como eu coloquei anteriormente, a gente está com as pessoas na rua. Cara, essa semana eu peguei uma professora militante de esquerda que falou, bicho, não dá mais. Eu não consigo mais defender, não consigo mais passar pano, não está insustentável. Não tem como votar na esquerda, mas eu não vou votar no Lula. Não tem mais como. Então, eu acho que se tem alguma coisa para tirar toda essa... Vou segurar os palavrões aqui, essa mercadoria. Eu acho que é esse despertar das pessoas. Inclusive no Nordeste. A gente tem acompanhado bastante. Se Deus quiser. E eu gosto de deixar... Não, por favor. Olha que inusitado, na verdade, o que ele disse, né, sobre o caso das eventuais e anteriores manifestações da esquerda. Essa data que eu falei para vocês, de 24 de maio de 2017, que é a data do ajuizamento da ADPF 519 pelo então presidente Michel Temer, porque tinha havido uma manifestação dos caminhoneiros que fecharam algumas rodovias, fecharam ali o entorno e o acesso a Brasília, é a data que os manifestantes, capitaneados pelo MST e pela CUT, invadiram 2 ministérios, colocaram fogo nos 2 ministérios. Os ministérios tiveram que ser evacuados porque as pessoas estavam trabalhando, era um dia de semana. Eu fiz um relatório sobre isso, eu vou apresentar inclusive para o Eduardo. Cerca de 6 ou 7 parlamentares de esquerda, incluindo Jandira Fegali e Gleisi Hoffmann, participaram do movimento. Ninguém foi processado. É por isso que a gente está voltando para essa data para liberar todos esses caminhoneiros. E mesmo que não existisse, né, esse quebra-quebra de esquerda que é histórico, que todo mundo sabe só se faz de sonso, eu gosto sempre de lembrar que o absurdo dos absurdos, porque o crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito é tentar, mediante violência ou grave ameaça, violência ou grave ameaça é com agressão, é com meios idôneos para você conseguir uma finalidade que você intenta. Então não é grito, não é número, você tem que ter armas, você tem que ter sequestrados, você tem que ter reféns. Você tentar, com meio de violência ou grave ameaça, acabar com o Estado de Direito. Agora, Estado de Direito, a gente tem que saber o que é Estado. Estado de Direito é, na concepção do Dalmo Dall'Are, fundador do PT, Estado é território, povo e direito. Então, golpe de Estado, o atentado contra o Estado é atentar contra o território, e quem faz isso são as facções criminosas no Amazonas, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Ceará. E ninguém faz nada. Atentar contra o povo, quem faz isso são as facções criminosas do narcotráfico. E quem atenta com o direito são as facções criminosas do narcotráfico que impõem a lei do tráfico nos territórios que eles dominam. E também o STF que rompe com o direito de assim outro também. Então, se alguém cometeu atentado contra o Estado Democrático de Direito, foi o STF. Segundo, golpe de Estado. Tentar, por meio de violência ou grave ameaça. Da mesma maneira, não teve meio idôneo. Mas aí é pior, depor governo legitimamente constituído. O Brasil não tem governo legitimamente constituído desde 2022. Legitimamente, conforme a legislação é conforme tudo que a lei eleitoral diz, e a lei eleitoral diz que o TSE só pode emitir resolução até o dia 5 de março do ano da eleição. E o Lula ganhou uma eleição com uma resolução do TSE emitida no dia 20 de outubro do ano da eleição. Portanto, 7 meses e meio depois. Então não é legitimamente porque não é de acordo com a legislação. Fora isso, todo mundo foi preso em flagrante. Um flagrante... Você não viu o que cada pessoa fez, mas pegou todo mundo de baseada. Tendo flagrante, tem que ter audiência de custódia em 24 horas. Exato. Ninguém teve. Ninguém. Aí todo mundo virou preso preventivo sem poder, porque não teve audiência de custódia. Perfeito. E como preso preventivo, ninguém teve o direito do Código de Processo Penal, que é a revisão da prisão preventiva de 90 em 90 dias. Volto ao caso do Clezão, que não teve nenhum desses direitos por 90 a 180, 270, e passaria de 300 se ele não tivesse morrido.
Ninguém teve esse direito previsto. Aliás, ninguém teve esse direito previsto porque ninguém teve direito ao juiz natural. Porque a própria súmula do TSE diz que 704. só pode ser julgado pelo STF quem não tem foro privilegiado se já tiver algum denunciado que tenha foro privilegiado. E àquela altura nenhum denunciado tinha foro privilegiado. Tinha investigado, mas a súmula do STF é clara em dizer que não vale o investigado, tem que ser denunciado. Aí, meus queridos, nós temos o direito de defesa totalmente defasado, porque a nenhuma defesa, nenhum advogado de defesa foi possibilitado o acesso aos documentos do inquérito. Não foi possibilitado os documentos do inquérito, então é nulo. Tudo é absolutamente nulo. No mais, não teve individuação das condutas. No mais, não se considerou o crime multitudinário já previsto no Código Penal como atenuante, não como agravante. Ninguém teve direito à sustentação oral. Só os primeiros, que foi aquele show de horror, de humilhação do Alexandre de Moraes, e depois fizeram aquela, vai ser tudo eletrônico, as pessoas têm que gravar o vídeo em casa, mandar no processo, eles fingiam que assistiam, e você fingia que acreditava que teve direito à sustentação oral. E por fim, é claro, tudo isso relatado por um juiz suspeito que se pôs no papel de vítima, ele, o Alckmin e o Lula seriam as vítimas desse potencial golpe, e ele falou isso dizendo, prejulgando esses brasileiros na Rede Globo Televisão. E tem mais, um outro ministro, o Flávio Dino, à época era ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele consultou o Alexandre de Moraes sobre o que fazer contra o pessoal. Então ele já tinha uma parte. Então está tudo errado. Isso é só uma pincelada de por que está tudo errado. E o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, fez críticas à direita, olha essa, ao defender o ProUni, o Programa Universidade para Todos.